Aleluia. Todos acharam aí Provérbios capítulo 18, versículo 21. Acharam? Então diz assim: a vida, ou melhor, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Como eu disse, versículo muito conhecido, muito citado nas igrejas, e tem algo aqui muito interessante, né? A Bíblia fala que a língua, ela tem um poder, que as nossas palavras, elas têm um poder de gerar vida ou poder de gerar morte, poder de edificar ou poder de destruir. E tudo está na maneira que nós então utilizamos a nossa língua, a maneira que nós utilizamos então a nossa palavra. É muito interessante porque a língua aqui, as palavras, né, elas não têm o poder só de trazer a morte ou a vida num sentido espiritual, como muitas vezes algumas pessoas pensam, mas ela tem o poder de trazer a morte e a vida num sentido físico, né, no sentido emocional, em todos os aspectos do ser humano. É interessante, eu até comentava isso no culto da manhã, né, no Código Penal brasileiro, existe um crime ali tipificado, que é você incentivar alguém a cometer suicídio, e isso é um crime, né? O próprio ordenamento jurídico ali compreende que palavras têm poder de matar, não é isso? Né? Se tipificou um crime dessa forma, é alguém que, né, que é uma mulher de Jó, né, que diz: olha aí que você está passando, amaldiçoa o teu Deus e morre. É alguém que chega e alguém está completamente desiludido da vida, diz: se eu fosse você eu me matava. Aí a pessoa vai lá e se mata. Isso é crime. E por que é crime? Porque, né, o ordenamento jurídico entendeu que as palavras matam, não é isso? Né? Eu lembro quando eu era pastor na Fazenda Rio Grande, aconteceu uma ocasião, né, pior que várias pessoas acabaram, mas um dos primeiros que fez foi um rapaz que subiu na ponte, não sei se ficou sabendo disso, ali onde passa a rodovia, e ele ficou lá, que eu vou pular, e aí, né, vieram os bombeiros e tal, e pararam o trânsito ali, e ficaram negociando, conversando com ele, e aí as pessoas que estavam paradas, né, porque o trânsito parou ali por conta daquilo, então as pessoas que estavam lá querendo ir embora, querendo continuar com a sua vida, começaram a gritar lá de baixo: pula, 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 pula. Adivinha o que aconteceu? O rapaz pulou, não morreu na hora, foi hospitalizado, mas poucos dias depois veio a óbito. Cada uma daquelas pessoas que gritam é um criminoso, não só perante os olhos de Deus, mas até perante a lei dos homens. Olha que coisa séria. Porque, né, palavras matam. Agora, palavras não matam só nesse sentido que eu estou falando, que é um sentido mais óbvio, né? Mas as palavras também matam espiritualmente, né? Traz todo um reflexo espiritual, quando, principalmente, já que a gente está falando no ambiente de lar, de família, né? Principalmente quando pais começam a falar coisas a respeito do filho: mas você não muda, você não tem jeito, mas você é isso, você é aquilo, e começa a taxar isso, e a pessoa às vezes não vê que ela está dando legalidade ao diabo realizar certas coisas, certas ações na vida. Então, quer dizer, causa uma morte espiritual também. Na semana passada eu falava que, né, às vezes a oração da pessoa é uma coisa, e depois que acaba a oração, as palavras da pessoa são outra. É na oração a pessoa diz: Deus, eu creio que o Senhor pode transformar a minha família. Acaba a oração, termina o culto, ele para casa, encontra alguém, diz: e aí, como é que está a tua família? Ih, rapaz, aquele lá não tem jeito. Aquele lá não muda. Você está entendendo? Então, quer dizer, nós precisamos entender que vida e morte estão no poder da língua, né? E até no sentido, como eu dizia, emocional. Se você dá uma palavra ali que levanta alguém,
né, edifica a pessoa emocionalmente, mas se você usa um linguajar negativo, também joga a pessoa lá para baixo. Então, eu não preciso nem, discorrer muito, porque isso é muito claro como as palavras podem gerar vida ou como as palavras podem gerar morte, pois a Bíblia diz que ela tem poder. Só que é interessante que diz assim: quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que interessante, eu usei essa analogia no culto da manhã, eu gostaria que você me desse ouvidos. Se eu perguntasse assim para você, a energia, né, a energia elétrica, vamos assim chamar, ou a eletricidade, melhor dizendo, a eletricidade é algo bom ou ruim? Bom ou ruim? Depende, né? A eletricidade mata? Mata, né? Quantas vezes a gente ouve falar de alguém que levou um choque elétrico, de alguém que um raio caiu e a pessoa veio a óbito, né? Ainda hoje nos Estados Unidos tem certos estados que a execução é como? Uma cadeira elétrica, através de uma descarga, de um choque que a pessoa morre. Tem até inclusive armas de choque, né? Então, alguém pode morrer, né, por causa da eletricidade? Sim. Mas por outro lado, pode ser muito bom, né? Pode ser usado para bem. Por exemplo, agora tem pessoas no hospital que só estão vivas por quê? Por causa da eletricidade, né? Uma máquina que mantém, ou teve até uma parada cardíaca, veio alguém assim com desfibrilador, né? Tá, dá aquele choque, aquela cena que geralmente a gente vê mais em filme, né? Bom, o pessoal da área da saúde vê mais que a gente, pelo menos, né? E dá aquele choque ali, a pessoa então volta, não é assim? Então quer dizer, meu irmão, por que você está me ouvindo aqui? Por causa da eletricidade. Por que a gente não está no escuro? Por causa da eletricidade. Por que você consegue acompanhar os versículos ali no monitor? Por causa da eletricidade, assim por diante. Amém? Mas em algum momento a humanidade foi descobrindo as leis, os princípios que regem a eletricidade. Qual tipo de metal conduz? Qual tipo de material isola? Sim ou não? Como amplificar, como criar resistência, um resistor e assim por diante. E foi se aprendendo, e hoje, meu irmão, é muito interessante que a gente até não percebe como a eletricidade está no nosso dia a dia. A gente só se dá conta quando acaba a luz. Aí você percebe como você, né, utiliza muito a eletricidade. Então, quando eu leio um versículo como esse, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza como dos seus frutos, eu penso nisso. Se a humanidade aprendeu a utilizar bem a eletricidade, sim ou não? Sim. Né? E tem comido dos frutos disso. Assim como eu e você podemos usar o poder, e a eletricidade nada mais é do que um poder, do que uma energia, sim ou não? Né? Então a mesma coisa são as nossas palavras. Eu e você precisamos aprender a utilizar, aprender a reger a nossa vida, ou ainda as nossas palavras, por esses princípios bíblicos. Então nós vamos utilizar bem e vamos desfrutar dos frutos disso. Em vez de causar morte, vamos levar vida. Em vez de levar destruição, vamos levar edificação, e assim por diante. E nós, nessa quarta-feira e nas próximas, nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso. Princípios bíblicos para uma boa comunicação. Há um ditado popular que diz assim: conversando a gente se entende, não é assim? Não, conversando a gente se entende. E por que muitas famílias não estão se entendendo? Né? Não há diálogo, não há conversa, a comunicação não anda bem lá. Por que um casal tem problema? Né? Não vou dizer que seja só isso, mas boa parte dos problemas passam por uma comunicação errada, por uma comunicação que não está de acordo. Esses dias atrás eu vi um videozinho, eu achei interessante, eu dei risada, que a esposa está assim fervendo, colocando leite para ferver, né?
E o marido está sentado assim do lado do fogão. Aí ela precisa sair, e ela diz assim para ele: olha, presta atenção na hora que o leite ferver. Aí ele falou: tá bom. Aí ela saiu, né? E ele ficou olhando assim para o leite. Daqui a pouco o que aconteceu? Né? Ferveu, derramou tudo o leite. E aí a mulher volta brava: não falei para você prestar atenção na hora que ferveu o leite. Ele falou: eu prestei, foi 9h21. Foi exatamente nessa hora, né? E como é que está a comunicação desse casal? Eu acho que não está muito boa, não, né? Aí você pegar assim, simplesmente as palavras dela, ele fez o que ela falou? Fez, né? Mas a comunicação está boa? Não, né? E às vezes não é isso que acontece dentro de casa. Um fala uma coisa: não, mas não foi isso que eu entendi outra coisa. E aí vira aquela confusão. Sim. Simplesmente por causa de comunicação que não está boa. E é muito interessante que a Bíblia fala demais para a gente a respeito de como devemos nos comunicar, principalmente no ambiente familiar, principalmente com a nossa família. E como eu disse, né, durante várias quartas-feiras à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou separar sempre um texto ou outro para a gente ver isso. E hoje eu separei o texto de Provérbios capítulo 10, versículo 10, e gostaria que você fosse comigo para lá. A gente já está em Provérbios, é só você voltar um pouquinho então aí. Provérbios capítulo 10, versículo 10. Esse texto, eu estava essa semana gravando Palavra de Sabedoria, e que foi ao ar na terça, aí vai na quinta e no sábado. Esse versículo é o do programa de sábado, inclusive, né, ele convido para você não perder, para você assistir. E eu falava sobre isso, então eu achei muito interessante esse versículo, por isso que eu estou trazendo ele hoje para a gente. E eu vou colocar aqui na tradução que eu usei, né, lá no Palavra de Sabedoria. Ainda não foi ao ar, vai sábado agora, que é a nova versão transformadora. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Provérbios 10, 10. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão, de que forma? Clara, promove a paz. Olha só o que a Bíblia diz, né? Eu já vou chegar na segunda parte, mas analisando a primeira parte do versículo primeiro. Quem fecha os olhos para a maldade. Um outro ditado popular diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Que fecha os olhos, que finge que não está vendo. E às vezes isso acontece demais. Só que quem age assim, diz a Bíblia, ele causa problemas. É a pessoa que o casamento não está bem. E a pessoa, em vez de encarar essa realidade, dizer: não, deixa eu fazer alguma coisa para mudar, a pessoa prefere fechar os olhos. Fase assim mesmo, daqui a pouco passa, daqui a pouco melhora. Não é assim? A pessoa está vendo que um filho, uma filha está tendo uns comportamentos meio esquisito. E eu estou falando esquisito porque daí você pode pensar em qualquer coisa, né? Abre um leque gigantesco, aí você pode pensar em qualquer situação. Está com uns comportamentos meio estranhos. E o pai e a mãe preferem fazer o quê? Fechar os olhos para a maldade, fingir que não está vendo. Não. Daqui a pouco melhora, isso é uma fase, daqui a pouco passa, não sei o que mais. Só que, olha só, olha que coisa séria. Aquele familiar, ele está com um comportamento estranho. Então ele está causando problema para a vida dele. Ele está causando. Mas a partir do momento que eu fecho os olhos para isso, quem está causando problema sou eu. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas. Porque uma coisa eu já ensinei aqui na igreja: se eu não faço parte da solução, eu faço parte do problema. Não tem meio tempo. Então, quando eu não finjo que não estou vendo, agora eu estou passando a fazer parte do problema. Bom, a segunda parte do versículo diz: mas a repreensão clara promove a paz. Agora guarde uma coisa no teu coração: repreensão não é grosseria. Repreensão não é estupidez. Repreensão não é falta de educação. Repreensão não é nada disso. Repreender é mostrar para a pessoa que ela está errada, é apontar o erro que ela está cometendo.
Repreender alguém é você mostrar que você não concorda com aquilo que a pessoa está fazendo. Se ela vai aceitar ou não é outra história, mas você deixa claro que aquela atitude da pessoa, você não concorda com aquilo. Amém? Isso é repreensão. Só que a repreensão, diz a Bíblia, clara. E aí é que está um grande problema. Tem pessoas que quando vê o familiar fazendo algo de errado, aí a pessoa, ela quer mostrar a reprovação daquilo. E às vezes repreende, né? Mas não de uma maneira clara, objetiva, direta. É a esposa que o marido faz alguma coisa que ela não gosta, e aí ela já faz aquela cara assim, né? Aí o marido dá uma olhada e diz: ih, rapaz, mexi com a onça, né? Ih, deu ruim. Aí ele vem como quem não quer, que foi bem, que foi amor, que foi nega, sei lá como que chama, né? Aí ela diz assim: não foi nada. Não é assim? E aí, meu irmão, tudo bem, ele está vendo que ela está brava, e eu fiz alguma coisa errada, mas essa repreensão é clara? É claro? Não tem como saber. Isso vai promover a paz? Não, meu irmão, isso não resolve nada, só causa mais problema. É o pai e a mãe que está bravo, indignado e tal, começa a tratar até os filhos com certa aspereza, e aí eles percebem que tem alguma coisa errada, mas se essa repreensão não for clara, ela não promove paz. Olha, o caso é o seguinte: é isso aqui que está errado, é esse teu comportamento que eu não concordo, é essa tua atitude que não está correta. Ela não está correta por conta disso, ela não está correta porque a palavra de Deus diz que não é assim que a gente deve fazer. Não, esse teu comportamento não é correto porque, segundo os bons costumes, não é assim que a gente age, e assim por diante. Você está entendendo? Né? Então essa repreensão precisa ser clara. Agora, ninguém gosta de ser repreendido. Quando você repreende alguém, ou quando você é repreendido, a Bíblia diz que a princípio isso não é de alegria. Ninguém fica feliz em ser repreendido, né? Mas a Bíblia diz que depois, então, vai promover um fruto de justiça. Depois a pessoa vai parar, colocar uma cabeça: não, pior que a minha esposa tinha razão, pior que meu marido tinha razão, pior que tal pessoa tinha razão. Então, essa repreensão, ela precisa ser clara. Pastor, então, tudo aquilo que o meu familiar fizer de errado, eu tenho que vir com os dois pés no peito, né, pastor? Eu tenho que repreender logo, porque a Bíblia está dizendo do problema de eu não repreender. Não é isso que o versículo está tratando? De eu fingir que eu não estou vendo. Ou eu causo problemas fingindo que eu não estou vendo, ou eu vou lá, repreendo, e isso vai causar paz. É isso que o versículo está ensinando. Aí vem a pergunta: então tudo aquilo que eu vejo é errado na minha família, eu tenho que repreender? Calma lá, porque há um outro princípio da palavra de Deus, está aqui no livro de Eclesiastes, o livro à frente, próximo livro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim. O texto também é bem conhecido, começa a dizer que há tempo para todas as coisas, tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para aquele outro, e vai trabalhando dentro desse aspecto. Aí chega no versículo 7, diz assim: tempo de rasgar e tempo de ou remendar. Peraí, só que eu esqueci de voltar lá para a tradução que eu estava antes. Eu tinha mudado para a nova tradução transformadora, deixa eu voltar para cá. Então, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Amém? Nós vamos entender também que há tempo de ficar calado, há tempo de falar, e o versículo anterior que a gente acabou de ler estava falando disso. Quando é hora de eu falar, quando é hora de eu confrontar, quando é hora de eu repreender, eu não faço. Eu finjo que não estou vendo. Isso vai causar problema. Amém? Isso vai trazer sérios problemas. Agora, por outro lado, eu preciso entender que a Bíblia também ensina que há tempo de calar.
E tem pessoas que erram nisso, no tempo, erram na medida. A gente já vai falar melhor disso daqui a pouco. Mas que erram na medida, que erram no tempo. Na hora de falar, não fala, fica quieto. Mas na hora que tinha que se calar, aí quer falar. E aí é que está o grande problema. Repito o que eu falava há pouco. Pastor, alguém errou, preciso repreender? É o que a Bíblia está dizendo. Mas eu preciso também saber que há tempo de calar. Que mesmo para eu repreender, não quer dizer que eu preciso repreender na hora. Porque você sabe tão bem quanto eu, que há certas situações que se você for repreender na hora, você vai falar demais. Você vai falar o que não deve. Verdade ou não é? Você vai errar na medida. Você vai usar o poder da língua não para a vida e não para a edificação. Então nessa hora é melhor você fazer o quê? Se calar, né? Num segundo momento, onde você está mais calmo, mais tranquilo. Opa, agora sim, agora vamos conversar. Agora é hora de confrontar a situação, agora é hora de colocar aí os pingos nos is, agora é hora de resolver a questão. Mas precisamos saber que há esse tempo, que há tempo, que a melhor coisa que a gente faz é ficar calado. É não responder, é não falar nada. A Bíblia chega a dizer que até o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. Já leu isso na Bíblia? Eu acho muito interessante esse versículo, né? Tem hora que a melhor coisa que a gente faz é fazer cara de paisagem, fingir que está entendendo tudo. Né? Que você ainda passa por sábio, mas se abrir a boca para falar alguma coisa, né? Então vai se entregar. Bom, e é esse tempo então de ficar calado, amém? De não responder, de não falar, de não agir. A Bíblia, por exemplo, fala da Abigail, e a Bíblia diz que a Abigail era uma mulher sábia, a esposa de Nabal. E quando o servo vai lá falar com ela e diz: olha, aconteceu isso, né? A gente conhece Davi, é um homem de guerra, o nosso Senhor tratou ele dessa forma. Então vê o que você vai fazer, o servo diz, porque o mal já está de todo determinado contra a tua casa. E a Bíblia diz que aquela mulher não perdeu tempo, aquela mulher não foi falar com o marido. Ela já preparou ali alimentos, já mandou os servos na frente, já foi, saiu em encontro de Davi, apaziguou a situação, apaziguou ali, né, a ira de Davi, e ela não fala nada com o marido. Quando ela volta então para casa, a Bíblia diz que ela chega lá e o Nabal está cheio de vinho na cabeça, tinha bebido todas, e ela novamente não fala nada. Meu irmão, adianta você querer falar com o bêbado? Argumentar, dizer, aconselhar ele. Meu irmão, o camarada está bem, ele chama e diz: você vai ver, eu nunca mais vou fazer. Adianta, meu. Então ela não fala nada, porque há tempo de calar. Aí a Bíblia diz: no outro dia, quando ele se recuperou, que ele está sóbrio novamente, então ela vai lá conversar com ele e expor toda a situação, aquilo que havia acontecido com ele. Agora, você perceba que ela não fala com ele porque ele está entorpecido, não é isso? Agora não é só vinho que faz isso. A pessoa que está com raiva, ela também não está sóbria. Aí você vai querer discutir com alguém que está com raiva, ou você mesmo está com raiva da situação, não vai dar certo, vai errar na medida. Então tem hora que é melhor esperar. Não, a gente vai conversar, vamos deixar para conversar amanhã sobre isso, né? Mas nunca deixar as coisas mal resolvidas, né? Mas saber que tem hora que é para se calar. Bom, e o que mais a gente precisa saber? Bom, para a gente fechar, por último, vamos para Colossenses capítulo 4. Para a gente terminar de falar desses princípios hoje. Colossenses capítulo 4, versículo 6. E é interessante que o livro de Colossenses fala bastante a respeito dessa questão de como falar, de comunicação. E aqui a Bíblia diz assim, Colossenses 4, 6.
que a palavra dita por vocês seja de vez em quando agradável, não é isso? Seja sempre agradável. Então a Bíblia diz que aquilo que a gente for falar deve ser sempre agradável. Agora vamos falar a verdade, você confrontar alguém, que foi lá onde a gente começou, não foi isso? Repreender alguém, não é assim uma conversa lá das mais agradáveis que tem, sim ou não? Mas mesmo quando você vai repreender alguém, você pode fazer isso de uma forma agradável, você pode fazer isso de uma forma desagradável. Tudo está... Lembra onde a gente começou? Aquele que bem a utiliza, eu saber utilizar bem as palavras. Vamos supor uma situação, tá? Situação pode acontecer aí no dia a dia. Meu filho chega em casa com notas ruins, notas baixas. Opa, eu preciso repreender, não preciso? Eu preciso confrontar. Se eu fingir que não estou vendo, então eu vou causar problema, que a gente aprendeu. Eu preciso confrontar, eu preciso corrigir. Agora, eu posso repreendê-lo de uma maneira desagradável, eu posso repreendê-lo de uma maneira agradável. Eu posso chegar lá para ele e falar assim: ô menino, o que você está pensando com essa nota aqui? Você está querendo apanhar? Você está ficando doido? Ô seu burro, você trata de estudar, senão eu te meto a mão, você vai ver só. Eu posso repreender assim? Eu até posso. Mas você está entendendo que eu acho que eu não fiz uma boa escolha, na maneira de repreender. Eu acho que errei no tom, errei na medida, errei nas palavras, Tá bom que eu estou sendo meio extremista, mas infelizmente acontece muito. Amém? Ou eu posso chegar e falar assim: vem cá, chega aqui, senta aqui. Eu recebi o teu boletim aqui, estou vendo umas notas baixas, o que está acontecendo? O que é isso aqui? E aqui, não vem com desculpinha não. Culpa não é de ninguém, senão sua. Você tem que ter responsabilidade. Meu filho, você é um menino tão inteligente, você é um menino que tem uma cabeça tão boa, você pega as coisas assim com tanta facilidade. O que é que está acontecendo? Eu acho que você tem que se dedicar um pouquinho mais. Veja bem, se você, eu acredito que você tenha capacidade para ser o melhor aluno da sala. Eu estou repreendendo? Estou, mas de uma maneira agradável, incentivando, colocando pilha, aumentando a autoestima e assim por diante, abençoando, por que não dizer? Amém? Meu filho, você precisa se dedicar. Poxa vida, eu acredito que Deus tem coisas muito grandes para você, mas para você alcançar essas coisas grandes que Deus tem, você tem que se esforçar. Você tem que fazer a sua parte. Poxa vida, Deus quer te colocar ali numa grande empresa, te colocar como cabeça, mas como é que vai te colocar se você não está se dedicando? Então quer dizer, o menino sai dali para um lado, levou aquela repreensão, mas sai dali dizendo: não, eu vou fazer, amém? É a mesma coisa, eu vou tratar de assuntos relacionados à vida conjugal, do casamento. Eu posso fazer isso de uma maneira desagradável, chegar lá e começar a vomitar todas as minhas frustrações, todas as minhas decepções, e isso e aquilo. Eu posso chegar lá de uma maneira positiva, diz: meu amor da minha vida, poxa vida, nosso casamento é uma bênção, mas ele pode melhorar ainda mais. Poxa vida, você viu que de vez em quando a gente está se desentendendo por coisa tão pouca, por coisa pequena? Não pode ser assim, a gente tem que viver bem. Olha, mas
tem algumas coisas para a gente melhorar aqui que a gente precisa pontuar, que a gente precisa colocar em ordem. Eu vou falar a maneira que eu enxergo o que você precisa melhorar. Eu quero que você fale o que você vê de errado em mim, que eu posso melhorar para a gente viver bem. Poxa, a vida é tão bom, né? A gente viver em paz, amém? Então perceba que eu posso fazer isso de uma maneira desagradável ou agradável. A Bíblia diz que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, em toda situação, até quando eu tenho que confrontar alguém, até quando eu tenho que entrar num assunto delicado, até, meu irmão, quando eu tenho que ter uma conversa, aquele tipo de conversa que a gente nem gosta muito de ter com alguém, mas eu posso fazer de uma maneira positiva, de uma maneira agradável, desagradável, e a Bíblia diz fazer sempre de uma maneira agradável. Aí a Bíblia diz assim, temperada com sal. Eu acho muito interessante essa expressão, né? Porque no sal você não pode errar na medida, né? Você coloca pouco sal, então a comida vai ficar insossa, sem graça, sem gosto, não é assim? Você exagera no sal, também fica até difícil de comer, de tanto sal que tem ali. Então tem a medida certa. Eu penso que o que a Bíblia está dizendo aqui para nós é justamente sobre isso, não erra na medida. Se alguém fez algo errado, eu preciso confrontar? Preciso. Mas, por outro lado, eu preciso lembrar que tem hora de se calar. Eu preciso lembrar que eu tenho que confrontar, mas que talvez não precisa ser naquele exato momento. Amém? Eu não posso errar na medida, tem que ser temperada com sal, tem que lembrar, né, de fazer isso de uma forma agradável. Aí a Bíblia diz, para que saibam como devem responder a cada um, e aqui nos ensina algo fantástico, né? Dentro da gente ter equilíbrio nas nossas palavras. Se eu fosse resumir a mensagem de hoje, eu falaria sobre isso, né? O assunto principal são os princípios bíblicos para uma boa comunicação, mais equilíbrio naquilo que eu vou falar, amém? Não errar a medida, acertar no sal. Aí a Bíblia diz, para que eu saiba como deve responder a cada um. E aí é interessante que a Bíblia está dizendo, olha, para cada um tem um jeito que você deve responder. Para cada um tem uma maneira que você deve responder. E aí que a gente precisa ter aquele equilíbrio para saber como responder a cada um, de que maneira tratar, de que maneira falar com cada um. Meu irmão, tem pessoas, só 2 pequenos exemplos para a gente já orar. Mas tem pessoas que respondem muito bem a um desafio. Tem pessoas que respondem muito bem quando você lança um desafio. Vou voltar ao exemplo lá do menino que vai à aula na escola. Meu filho, olha, então eu quero fazer um desafio com você. Até no próximo boletim a tua nota tem que ter melhorado pelo menos 30% aqui. Pega a calculadora, vamos fazer as contas aqui. Quanto que você vai ter que tirar? Não, um desafio. Se você, eu quero ver aqui se você vai conseguir. E tem gente que responde muito bem quando é desafiado, não é verdade? Outro responde muito bem quando é incentivado, quando recebe uma palavra de aprovação. Olha, eu acredito em você, eu sei que você tem capacidade, você vai ver só. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade, saber, né, como responder a cada um. Amém? Como saber agir com cada um. Eu penso que, como eu dizia, o principal de hoje que eu poderia dizer é equilíbrio. Amém? Precisamos ter equilíbrio, precisamos temperar com sal. Não posso exagerar, não, tem que ser ali na medida certa. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Meu irmão, eu não estou dizendo que isso seja algo fácil. Eu não estou dizendo que é fácil a gente sempre acertar na medida. Tiago chegou a dizer que se a gente não tropeça em palavras, né, então a gente consegue dominar todo o nosso corpo. Amém? Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que a gente precisa se dedicar para dizer, eu vou utilizar bem para colher os frutos. A humanidade hoje domina essa questão da elétrica. E claro que tem muita coisa ainda para aprender. Mas foi da noite para o dia? Não foram anos, foram gerações e tal, e assim por diante. Agora,
a gente vai dominar da noite para o dia o uso das palavras? Não, mas eu preciso colocar no meu coração. Eu vou aprender a me comunicar da maneira certa para abençoar vidas, para que o meu lar seja uma bênção, para que eu possa utilizar e levar vida para a minha casa e não morte. Em nome de Jesus. Conversando, a gente se entende. Que a gente possa cada dia melhorar a comunicação do nosso lar, para cada dia a gente possa entender melhor, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.